Fala, meu povo, grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Galera, nós adiantamos bastante a nossa obra do nosso estúdio aqui, do nosso laboratório. Está quase finalizando. Amanhã nós estamos terminando 7 metros quadrados que tem que fazer ali ainda de drywall, de rebaixamento. Mas eu já estou com as bancadas montadas, tá? E eu tenho uma intenção que nós temos há muito tempo, inclusive eu tenho aluno meu que está interessado nesse tipo de atividade que a gente vai executar a partir de agora, tá? Eu queria mostrar para vocês só uma prévia do que a gente vai estar fazendo em breve. E eu já estou com todos os equipamentos, tudo que eu preciso para poder executar essa atividade. Vocês sabem, e existe uma demanda notória no mercado por questões técnicas e de legislação para telecomunicação. Exemplo, equipamentos iguais a esse: programação, configuração, legalização, homologação, tudo isso. Eu já estou para liberar um cadastro junto à Anatel para permitir homologação, tudo isso, porque é uma demanda jurídica que as empresas não têm. Entendido? Sendo bem claro, a maioria das pessoas trabalha com esse tipo de equipamento na ilegalidade. Há pouco tempo eu cheguei numa rede grande de hotéis para me hospedar e eles estavam usando esse tipo de equipamento, o que é totalmente ilegal, que pode render uma multa absurda para a empresa. Então a gente vai entrar no segmento de tanto a parte técnica de programação como a parte técnica de legislação, porque não tem como uma coisa andar separada da outra, tá? Aqui o rádio está na minha mão, aqui ele está com um cabo, tá? Conectado ao meu notebook, o mesmo notebook que eu estou gravando a aula para vocês, e ali eu estou fazendo o hackeamento, se é que você pode usar esse termo, para poder ficar algo que vocês vão conseguir entender. Eu estou entrando na programação desse equipamento, entendido? Tudo que está programado e aparece no display, eu estou entrando através desse cabeamento ligado na porta USB para poder fazer a programação. E eu vou dar algumas instruções para vocês e dicas da programação original desse rádio. Esse aqui é um Baofeng 1V5R. Eu tenho outros modelos que eu vou fazer esse hackeamento junto com vocês, essa leitura do sistema dele. Então aqui eu tenho as programações, tá? As programações originais. Essa aqui é a programação original desse rádio, o que vem de fábrica, o padrão, né? Default. Então eu vou deixar lá no nosso fórum, o eletronica.net.br, o arquivo, tá bom? O arquivo desse rádio. Então você, chamando de rádio, entre aspas, porque na verdade o nome certo desse equipamento é transceptor, é um transmissor e receptor. Então vamos fazer uma leitura aqui do que a gente tem na programação dele. Até porque eu vou falar com vocês detalhadamente, que eu quero que vocês entendam de telecomunicação, o que eu entendo, um pouquinho só. Então vocês vão trabalhar sabendo as frequências. Então essas frequências aqui, ó, 452, 125.000, isso aqui eu estou em UHF. Esse rádio ele faz UHF e VHF, tá? Ele faz UHF e faz VHF alta, porque tem o VHF baixa, que está na faixa de 220 MHz, que mais adiante eu vou falar sobre isso. Mas vamos focar em cima tão somente das frequências de UHF, aonde eu tenho aqui, ó, 452, 125.000, que é a frequência do primeiro canal de programação, que eu posso verificar aqui, ó, que eu estou ali com 452, então eu tenho aqui como correr os canais e achar as mesmas frequências que eu tenho lá naquele layout. Um detalhe importante que eu vou adiantar para vocês:
É muito complicado fazer a programação manual. Já fiz? Sim, já fiz. Mas é para matar o caboclo. Então, você fazer a programação através do tecladinho dele, memorizando a frequência, subtom, tudo que você precisa, é complicado. Então, o ideal é você fazer o hackeamento dele, conectando ele ao seu computador, tá? Então, eu tenho a frequência de 452.125.000 na primeira programação de memória. E aqui eu tenho outras informações que são muito importantes, que eu queria que você entendesse. Se você pegar essa frequência aqui e transmitir esse rádio, e outro rádio estiver na mesma frequência, e você tiver com o tom diferente, você está vendo aqui o tom? Se você tiver com um tom diferente, você não consegue ouvir o rádio, receber a transmissão ou transmitir. Então não é só a frequência que você tem que programar. Você tem que programar a frequência, o tom, subtom, todas as configurações. Aqui eu vou passar para vocês o seguinte, um detalhe importante. Aqui eu tenho a modalidade de transmissão. Esse rádio ele transmite em frequência modulada, então a qualidade da transmissão desse rádio é muito boa. E aqui eu tenho um detalhe muito importante. Aqui eu tenho a programação da potência de transmissão. Então aqui eu alterei para baixa potência e alta potência. Ele vai variar dependendo da série. Em alta potência, algo em torno entre 4 e 5 watts. E na frequência baixa, na potência baixa, algo em torno entre 1 e 1,5 watts. Entendido? Então você está vendo aqui, ó, eu estou com 452.125. TSQL, tom, você pode modificar isso, tudo isso você pode modificar. Exemplo aqui, ó, eu estou na memória 1 aqui numa determinada frequência. Eu posso alterar essa frequência. Vocês estão vendo a telinha? A segunda telinha apareceu para vocês? Não. Agora ela apareceu, tá? Porque ela estava aqui comigo. Então eu estou aqui, ó, com a frequência de 452.125. Eu posso programar para 147.700. Aqui eu tenho os tons, todos os subtons que eu posso trabalhar, certo? Tudo aquilo que você pode trabalhar. Então você pode mudar a transmissão para alta potência, baixa potência. Você dá um OK. Eu alterei a primeira posição aqui do rádio para 147.700. Entendido? Eu estou aqui no tom 6.69.3, tá? Esse sistema de subtom depois eu vou estar explicando para vocês, tá? Então vocês estão vendo que eu mudei a frequência aqui da memória 1 para 147.700, que é a frequência que eu fico aqui para falar com a Cíntia, com as crianças no rádio. Então aqui é a programação dele. Aqui tem os outros espaços de memória, ele tem 21 memórias e ele fez a opção de vir todo em UHF. Ele está todo em UHF. Aqui eu tenho um VHF, aqui eu tenho um VHF alto, aqui um VHF também está dentro da faixa de VHF. E aqui eu estou em UHF. Então toda essa programação você consegue fazer, certo? Ó, eu venho aqui salvo, eu consigo salvar aquela frequência. Então a gente vai trabalhar dentro desse modal de programação, e essa programação, esse treinamento que eu vou estar passando, ele está dentro dessa RTDR 6.2, tá? Reunião, estudo, trabalho, dinheiro e renda. Então envolve a programação desse tipo de equipamento. Tá ok, galera? Estou muito feliz, a gente está finalizando
o nosso laboratório, tá? Nós estamos finalizando aqui. Amanhã vai terminar a partezinha do canto ali do ar-condicionado, tudo arrumadinho, para a gente já estar iniciando um formato novo. Eu vou ter que refazer a pintura porque estragou um pouquinho, tá vendo aqui? Ó, tá dando um defeitinho aqui no chroma key, mas a gente está com aquele sonho nosso da nossa escola presencial começando a ter os resultados. Tá ok, galera? Grande abraço a todos. Professor Marcelo Moraes, se precisar, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tá na descrição desse vídeo.